Aparecida esteve Bolsonaro. A mídia disse que ele foi vaiado, o que não foi verdade. As imagens estão lá para que todos vejam que ele foi apoiado, ovacionado, como sempre foi. Ele fez a leitura de um texto bíblico na missa, durante a missa, mas o que de mais relevante aconteceu, que eu queria trazer para vocês todos, é a colocação, no mínimo, bastante infeliz, do Dom Orlando Brandes. Ele disse algo como: pátria amada começa sem ser armada, ou só é atingível sem ser armada. A gente não pode esquecer que nós vivemos aí, no mínimo, 16 anos de um governo totalmente de esquerda e 20 anos de um governo socialista. Mais de 20 anos, se a gente for colocar os dois governos de Fernando Henrique Cardoso, que abriu terreno para tudo isso. Então, a gente não pode esquecer disso tudo quando a gente pensa no que esse cidadão, no que esse senhor, que é um cidadão também, embora seja aí um religioso, acho que é arcebispo que fala, Agora, eles ficaram calados, enquanto os governos fizeram tudo o que fizeram, esses governos socialistas, que nós somos enganados desde 2005. Isso tem que ficar muito bem verificado, Governos de esquerda entraram e no primeiro mandato do governo Lula, isso já foi programado e foi efetivado dentro do próprio governo. Eu estou me referindo, obviamente, ao plebiscito de 2005, que pretendia proibir o comércio de armas no Brasil. Só que o que venceu por 63% foi que o Brasil queria a liberação do comércio de armas. E isso não foi respeitado, isso está sendo respeitado agora depois de 16 anos. Ou seja, a população votou, a população escolheu e eles nos enganaram, dizendo que tinha sido aprovado e, enfim, reduziram o alcance da população. Eles desarmaram a população. E ao invés da tão falada falácia, com perdão aí do pleonasmo, de que iria reduzir a criminalidade, o que aconteceu foi exatamente o inverso. Pode pegar qualquer pesquisa que vocês quiserem sobre violência no Brasil, e isso teve uma disparada. E no ano seguinte, em 2006, quem mora aqui em São Paulo deve estar lembrado, deve se lembrar disso. Quem não mora também deve ter ouvido no noticiário. São Paulo ficou praticamente num estado de sítio com aquelas ações terroristas do PCC. Ameaçaram, e houve, sim, a tentativa de explodir uma ponte em São Paulo. Métodos terroristas. Depois disso, arrefeceu-se. A gente já sabe o que acontece quando a população está desarmada. Eu relembro sempre a segunda emenda dos Estados Unidos, que a população tem que estar armada justamente para poder se levantar e reagir contra um governo ditatorial. Nós não pudemos exercer esse nosso direito, nós estamos podendo fazer isso agora. Santa Catarina é o estado mais armado do Brasil e o com menor índice de homicídio e de violência urbana. A gente está tendo episódios agora no Guarujá, uma série de assaltos. Por quê? Porque eles ainda sabem que a gente está desarmado. E quando, até o Coronel Telhada fala muito isso, quando a presa está armada, predador dorme com fome. Você não vai esperar. Se você está vendo ali um assalto e você estiver armado, você pode usar, você pode revidar. Claro, com treino, com capacitação, você pode esperar o melhor momento e proteger aquela outra família. Por que não? A gente tem que parar com essa ideia de viver na nossa ilha. Isso não existe. Ninguém vive em ilha, não. Uma das necessidades do ser humano, não é nem do cidadão, uma das necessidades do cidadão é viver em sociedade. A gente viveu em tribos desde os primórdios para poder se proteger. E aí o presidente no Pingos nos Is responde a isso com um provérbio que eu não conhecia, confesso. Já tinha ouvido falar, mas não conhecia como um provérbio bíblico de Lucas 22:36, até gravei. E se não tem uma espada, venda sua capa e compre uma. Ou seja, não é através de como Dom Orlando Brandes quer dizer que a família, que a sociedade, que a pátria amada vai viver melhor estando desarmada. É uma falácia, é uma mentira. Até o Papa João Paulo II, que para mim foi um ícone, até para quem não é fervorosamente católico, tem uma passagem que o Felipe Saldanha trouxe dele, dizendo que é um direito cristão também você poder defender aos outros e defender a sua família. Direito à legítima defesa. Um direito humano, minha gente, que os esquerdopatas dizem que não é o melhor para você, que você tem que estar
desarmado. Então, isso é uma falácia que a gente tem que combater, que a gente tem que continuar cobrando dos governantes, continuar se registrando como CAC por enquanto, treinando, se capacitando. Eu sempre defendo isso e continuarei defendendo. Isso é uma das premissas do direito à liberdade, do exercício da liberdade. Muito mais do que o direito à vida é preciso ter liberdade, porque sem a liberdade simplesmente não há vida. Uma vida de escravidão não é vida.